Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas a mais um Papo de Mãe. E para você não perder nada aqui do canal, inclusive as minhas dicas de enxoval para as mamães de primeira viagem, já me segue, já ativa as notificações aqui no sininho e me segue também nas redes sociais que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Para você não perder nada. E bora lá, o assunto polêmico de hoje é bico de silicone ou bicos artificiais, que inclui também a mamadeira. Quero contar para vocês a minha experiência com esse item, se você precisa comprar esse item ou não para o seu enxoval. Então eu quero contar tudo para vocês, tá? Vamos lá. O que é o bico de silicone? É um bico de silicone. É um bico artificial, gente, feito de silicone. Ele tá meio sujinho porque eu tô colocando a mão, tá? Então vai parecer que ele tá sujinho aqui no vídeo. Ele é transparente, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas ele é assim, gente, ó. Ele é reutilizável, tá? Ele é um bico de silicone. E aí, pra que serve isso daqui? Isso daqui serve para aquelas mães que, por exemplo, não tem um bico do peito, tá? E essas mães vão sofrer muito na amamentação. Justamente porque elas não têm aquele bico do peito pra fora, né? Ou quando é um caso específico, como foi o meu caso. Meu filho nasceu prematuro, nasceu com 33 semanas. Eu comecei a amamentá-lo na UTI, no peito, a partir das 35 semanas dele, mais ou menos. Antes disso, ele mamava por sonda. Eu esgotava o meu leite e dava pra enfermeira, né? E ela colocava na sonda pra ele tomar. Então, com 35 semanas, né, a fono da UTI, ela entendeu que ele poderia já começar a mamar no peito, porque ele já começou a ter reflexo de sucção. Ele não tinha reflexo de sucção com 33 semanas, óbvio, né? O bebê era pra estar dentro da minha barriga ainda, né? Então, quando eu fui começar a amamentação com ele, gente, foi horrível. Horrível, porque o meu bico do peito, ele não é pra fora. O bebê precisa sugar pro bico ficar ali. E ele não tinha forças pra sugar, não tinha forças. Então, gente, a fono me indicou usar o bico de silicone por um tempo, tá? Até eu achar necessário, no caso. Então, eu saí da UTI com o laudo que eu iria usar bico de silicone na minha amamentação. E assim foi, por quase um mês. Por quase um mês, talvez 3 semanas ali. Eu usava o bico de silicone em todas as mamadas, até eu sentir que meu filho tava pronto para eu poder tirar isso daqui e ele mesmo fazer a força, tá? Pra sugar o meu seio, né? E aí, gente, eu quero dizer a minha experiência com vocês, porque tem muitas profissionais, muita gente hoje que eles nem falam sobre isso daqui, tá? Eles deixam as mulheres sofrendo, com o peito caindo, com o bico do peito lá caindo, e não falam sobre isso daqui. Porque existe o risco, o medo de perder a amamentação. Gente, vamos lá. O meu bebê, com 36, 37 ou 37 semanas, ele já sabia o que era um bico de silicone e o que era um peito de verdade, gente. Sabe? Os bebês, eles sabem. É diferente, gente. O toque é diferente, entende? Então, assim, não tem como você me dizer que o bebê vai preferir isso daqui do que o peito da mãe. Você só precisa realmente saber utilizar isso daqui. E eu tenho, né, eu estou grávida, e pra minha segunda gestação, gente, se eu precisar usar, se eu ver que eu tô com muita dor no peito, eu vou usar, gente, porque eu sei que dá certo. Eu sei que você pode usar isso daqui e tirar da mesma forma, tá? E o bebê vai ter que aprender a mamar no seu peito, é isso, você não vai perder a amamentação, né? Então é super importante as mamães saberem desse recurso aqui, pra se caso a amamentação estiver muito difícil, se você não tem um bico, enfim. Gente, é muito bom você utilizar isso daqui, tá? Pelo menos nesse início, pelo menos assim, nas 2 primeiras semanas, até realmente a sua produção de leite se regularizar, o bebê às vezes ficar um pouquinho mais forte, ou às vezes o seu bico do peito realmente começar a aparecer, e aí você não sofre tanto, tá? E aí vamos falar agora também sobre bicos artificiais ou também o bico da mamadeira, né? Muita gente, muitas mães, elas têm receio de utilizar a mamadeira, com medo de perder a amamentação. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Que depende muito do caso. E o que acontece hoje em dia é que existe uma confusão de fluxo e não confusão de bico. Eu precisei fazer uma amamentação mista por muito tempo com meu filho, tá? Justamente pela questão da prematuridade, ele tinha baixo peso, não é que o meu leite não era o suficiente, mas ele gastava muita caloria mamando no peito, porque o esforço é muito maior. E aí, justamente
por gastar tanta caloria assim mamando, que eu precisava complementar com a mamadeira, que é um leite fácil, né? Você só vira a mamadeira e o leite cai. O bebê não precisa fazer esforço para mamar, tá? Então, essa que é a diferença, né? E aí, o que acontece é que existe uma confusão de fluxo. Eu não sei se vocês sabem, mas mamadeira possuem vários bicos, né? E eles vão crescendo o fluxo conforme o bebê vai crescendo. Então, por exemplo, se você der um bico ali de 0 a 3 meses, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é de 0 a 3 meses, para um bebê de 1 ano, gente, ele vai jogar a mamadeira longe, porque ele não vai conseguir chupar ali, sai muito pouco fluxo para ele, entende? Então as mamadeiras é assim também, os bicos eles vão alterando. E é por isso que você precisa permanecer sempre no menor bico que tem. No menor bico para sair menos leite, tá? Porque o peito da mãe é assim. O peito da mãe não vai sair muito leite. O bebê precisa se esforçar muito para mamar. Então, se você der uma mamadeira que é fácil dele conseguir o leite, ele vai preferir a mamadeira, tá? É claro que o bebê sempre vai preferir o peito da mãe, né? O toque, aquela sensação de mamar. Mas assim, gente, vamos lá, né? Nós, seres humanos, o nosso cérebro é assim, é o menor esforço. A gente sempre vai optar pelo menor esforço. Então, se a mamadeira é o menor esforço, ele vai optar pela mamadeira. Eu fiz a amamentação mista por muito tempo, tá, gente? Por uns 4 meses, se eu não me engano. E a mamadeira sempre estava aqui em casa para quando a gente precisasse. Então, se meu marido precisava dar mamar, se minha mãe precisava dar mamar para ele enquanto eu precisava sair, a gente sempre utilizou a mamadeira, tá? E ele sempre preferiu o meu peito e sempre deu certo. Eu fiz uma amamentação, eu fiz, né, a amamentação por 11 meses, tá? Eu decidi desmamar o meu filho com 11 meses, porque começou a nascer os dentes dele e aí ele começou a me machucar. Então eu falei, não tá bom pra mim, né? Então a amamentação é assim, tem que estar bom pra ambas as partes. Se não tiver bom pra uma das partes, já é bom encerrar o ciclo. Então eu encerrei o meu ciclo com 11 meses e ele continuou fazendo uso da mamadeira, tá? E aí eu resolvi desmamá-lo quando ele tinha 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Então ele ficou 9 meses somente com a mamadeira, né? E aí, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Pesquisem, mamães, vejam várias experiências, relatos de outras pessoas, porque às vezes, gente, hoje em dia, os profissionais, assim, da saúde, eles, nossa, gente do céu, eles criminalizam praticamente o uso da mamadeira, sabe? E não é bem assim. Tem casos e casos que a mulher vai precisar sim do auxílio da mamadeira e que ela pode sim fazer a amamentação mista, mas tudo depende do seu caso, mamãe, depende da forma como você vai levar essa questão da amamentação, como eu te falei, escolher bem o bico da mamadeira, tá? Para que realmente não haja essa confusão e que você consiga levar a amamentação mista ali por quanto tempo você precisar, tá? Então essa que é a dica que eu quero dar para vocês. Se você já passou por uma situação assim, de ter que usar o bico de silicone ou a mamadeira, amamentação mista, se seu filho também nasceu prematuro como o meu, me conta aqui nos comentários, que eu quero muito ouvir de vocês também. E, gente, não percam os vídeos, porque, assim, são valiosos, de dicas mesmo, para você, mamãe de primeira viagem, montar o seu enxoval e não errar. Então, vamos lá. Compra ou não compra o bico de silicone, Kathleen? Não compra, tá, mamãe? Espera seu bebê nascer, espera ali os 3 primeiros dias para ver como vai ser sua amamentação em relação ao bico do seu peito. Se você vê que tá com muita dificuldade, eu aconselho pegar uma profissional, né, que ajude na amamentação, mas também recorra a isso aqui. Se você precisar, tem na farmácia, Mercado Livre entrega em 24 horas, então não precisa comprar antecipado. Mas saiba que isso daqui também é uma opção, se você precisar comprar depois. E se você quer dica também de mamadeira, qual mamadeira que eu usei com meu filho e tal, comenta aqui que eu falo pra vocês, tá bom? Beijo!